com você e agradecer a oportunidade de poder me mostrar ao seu público. Plínio Valério de Eirunepé, Isso. filho de Eirunepé, né, amazonense, tem 63 anos, jornalista, radialista e relações públicas. Isso. Você fez os 3 cursos ou Foi, não? Radialismo não. Radialismo foi pelo exercício da profissão, pude me sindicalizar. Quando eu fiz a faculdade, a gente fazia comunicação e tinha comunicação e relações públicas, RP, só que era no final que dividia 3, 4 matérias só. Então não tinha jornalismo. Fizeste na UFAM, jornalismo. Então. Hoje é o UFAM, No meu tempo era o A. Imagina. Era o A. Era o A. Eu entrei ainda quando era o A também, em 1989, Depois depois que virou Universidade Isso. Federal No tempo do é de UA. Amazonas. Plínio, em 2012 você foi candidato ao Senado Pelo Partido Verde. pelo Partido Verde e ficou ali na porta, né? Chegou na porta, mas não entrou. 270 mil votos, mas ainda arredondando. É porque era uma eleição difícil, eu estava no Partido Verde e nós tínhamos poucos segundos de televisão e saímos só, Partido Verde, mas a gente quase chegava lá, só não deu para se eleger porque nós não tivemos voto no interior. Desses quase 270 mil votos, 236 mil foi em Manaus, 234 mil. Então, se eu tivesse tido 100 e pouco no interior, dava para ter ganho. E olha quem eram os concorrentes. Arthur Neto, Jefferson Pérez e Bernardo Cabral, que tal? Né? Eram 2 vagas naquele ano? Eram 2 vagas, que foi Arthur e Jefferson. Se eu tivesse tido 130 mil votos no interior, 140, eu tinha ganho a eleição. E como é que tu avalia o cenário hoje? Quais são as chances de um deputado como você que... Eu faço só aqui uma retrospectiva. Você foi eleito vereador em 2012 com 12.053 votos e reeleito em 2016 com 8.348 votos. Quer dizer, houve aí uma perda de quase 4.000 votos nesse processo, né? De 4 anos como vereador e ocupando a tribuna. Eu tenho uma explicação para isso, porque nós chegamos ao poder com Arthur Neto. Arthur é prefeito, então normalmente o poder desgasta. A minha vida foi sempre de oposição. Foi a primeira vez que eu cheguei ao poder com o Arthur, que era o meu candidato, que é prefeito, continua sendo o meu candidato a prefeito. Então, o poder desgasta muito. Pessoas que não te pediam nada, não estou falando de dinheiro, de cesta básica, não, passam a pensar que você tem influência e começam a te levar muita demanda, e você não resolve essas demandas. Então, há um desgaste natural. É grande, é um desgaste natural. O poder desgasta. É melhor jogar na oposição do que jogar na Sim, não situação? tenho dúvida de que você fazer política na oposição é muito mais fácil, mas quando você chega ao poder, o problema é que o vereador ele é um poder legislativo, mas a gente não está no executivo e as pessoas confundem. Então, quando a demanda chega até você e você é do lado do grupo, do que está no poder e não resolve, cria problema. Mas tanto faz para mim a oposição como situação, eu não perco o meu discurso, a minha ética, não perco. Agora, essa perda de voto vem decorrer exatamente disso. E qual é o teu discurso para essa eleição? Primeiro é o de conhecimento do Estado do Amazonas. Me permita dizer, eu me sinto preparado. Por que eu me sinto preparado? Eu tive um teste. Eu fui deputado federal por 8 meses e 20 dias no lugar do Paulo Dernê. Estive em Brasília nesse tempo. A revista Veja, daquele ano, final do ano de dezembro de 2013, listou os 20 deputados mais atuantes do Brasil. Eu fui o 16º, dentre os 513, em 8 meses. E vi que realmente dá para fazer um trabalho. Aí qual é a avaliação que a revista faz para dizer que um deputado é atuante ou não? Isso, ela contratou... Depois eu fui ver, né? Eu tenho essa revista guardada, eles fazem os critérios, né? Qual é a tua atuação? Se você é ético, né? Se você é coerente, isso não conta muito. O que conta é quais os projetos que você apresenta do ponto de vista de resolver os problemas do Brasil. Mobilidade urbana, segurança. Eles têm um critério, eles listam um critério que eles vão avaliando. Você pode não me ver até o deputado, mas eles estão atentos nas comissões, nos discursos. E eu pertenci à comissão que traçou o novo marco regulatório da telefonia no Brasil. Eu fui membro. Eu fui membro da comissão da PEC, que prorrogou a Zona Franca de Manaus e pude defender a Zona Franca. Eu fui relator da subcomissão da aviação civil.
Então, deu para eu me destacar, deu para eu atuar, não deu para eu ser... Por isso que eu falei assim, atuante, né? Eu não falei influente. Né? Se você for ver influência, só a raposa felpuda, mas atuante eu consegui. Então, eles têm uns critérios rigorosos para te considerar, para te analisar, estudar, que tu nem percebe que tem alguém te observando. Né? Ocupar a tribuna, debate na TV Câmara, eu fui a 6 debates na TV Câmara, discursei 126 vezes. Então, eu me dei conta de que posso. Eu sou um amazonense do interior, tenho visto o Senado Federal como um todo desgastado, não usando das suas prerrogativas, permitindo que o Supremo legisle, permitindo que o Executivo legisle, e a função de legislar é do Congresso Nacional. Então, eu serei um senador nesse sentido. E o que esperar de mim, o que o Amazonas esperar de mim? Uma luta de um filho que vai para a guerra em termos de se fazer respeitar o Estado. Nós somos um Estado que o Sul e o Sudeste querem nos tratar como colônia. Isso é patente. Não querem dar o direito sequer da gente ter a Zona Franca de Manaus. Então, essa luta da Zona Franca, da BR-19, isso é dever de casa, mas a gente quer ir muito mais além. Pois é, agora, essa atuação no Congresso Nacional para mudar essa realidade, esse quadro que você desenha um pouquinho aí, eu diria que rabiscou, só porque a gente pode aprofundar mais essa questão, da perda de função mesmo do Senado. Como é que se faz isso com um parlamentar só? Não teria que ter uma vontade... Sim, mas olha a diferença. Você fala, por que não federal? Geral isso, do porque Senado. Mas no Senado é mais fácil de você conseguir essa vontade geral. Não vai conseguir. Nós somos 80, quer dizer, caso eleito, 81 senadores. Na Câmara são 513. Então é muito difícil você lidar com 513 num sentido só. E o Senado, ele é da República, o senador. O Amazonas tem 8 deputados federais, São Paulo tem 64, eu acho. Estou comparando com São Paulo porque são os inimigos da Zona Franca, estão em São Paulo. Já no Senado, são 3 do Amazonas e 3 de São Paulo. Então, quer dizer, você está de igual para igual. Não tem negócio de dizer, a bancada de vocês é menor, a liderança, o tempo é menor. Lá é pau a pau e a gente vai para isso. A gente precisa, o Amazonas precisa voltar a ter respeito no Senado, para relembrar, né? Fábio Lucena, Jefferson Pérez, Arthur Neto, vai lembrar o Bernardo Cabral. O Arthur foi o senador mais importante do país. O Jefferson Pérez fez aquilo se fazer respeitar. E o Amazonas está sentindo falta nesse sentido. Embora nós tenhamos senadores esforçados. Né? Eu não estou aqui diminuindo ninguém. Eu estou dizendo que falta aquela coisa do Amazônida, de chegar lá e dizer, me respeite, eu não vim aqui pedir esmola, eu vim aqui pedir justiça. Né? Eu sou de um estado que sozinho cabe o Sul e o Sudeste junto. Eu sou do estado que cabe o Reino Unido dentro. Eu sou do estado que 80% da água doce do país passa por lá. Aí começa a gente e acabar com essa história de tratar a gente como colônia. Eu podia até te dar um exemplo depois, se você permitir, mas a gente quiser, como nós éramos explorados até na época da borracha. Não era só o seringueiro explorado, nós amazonenses fomos explorados. Naquela época, os nossos tributos, eu digo dos nossos antepassados, o suor dos nossos seringueiros, o sangue dos nossos seringueiros pagou, mandava dinheiro para lá, pagou a iluminação da cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro foi iluminado com dinheiro da nossa borracha. As campanhas de saúde foram feitas com dinheiro da nossa borracha. A dívida externa da época foi paga com dinheiro da nossa borracha. Nós fracassamos, eles nos abandonaram. Aí veio o governo militar, deu a Zona Franca, eles querem tirar. Então eles acham que a Zona Franca é esmola, e o Amazonas não precisa de esmola. Agora, quem são eles? Paulistas, principalmente. A República da Avenida Paulista. Há um conjunto de empresários, a Folha São Paulo faz parte disso, eles vivem constantemente a atacar a Zona Franca, fazendo que ela perca vantagens, perca competitividade. Eu fui membro da PEC, foi bonita a briga, foi bonita, a gente conseguiu, mas eles estão constantemente tirando vantagens. Eles querem uma Zona Franca fraca, falida, para que eles produzam. O problema é que a Zona Franca produz artigos mais baratos e mais competitivos do que eles. Né? E eles falam que a gente dá prejuízo, porque abre mão, né? Não chega a ser subsídio, mas abre a mão de imposto do ICMS, do IPI, isso é prejuízo para a Zona Franca, para o Brasil. E não é. Se a Zona Franca não existisse, ele não abriu mão de nada. Nós somos exportadores líquidos de divisa. A gente manda dinheiro todos os anos para a União. Eu acho que hoje já não sei o número, eu sabia em 2013. Nós devemos mandar 14 bilhões para lá, volta 2, 3 bilhões para cá, ou seja, a gente exporta, nós somos exportadores de divisa, a gente manda dinheiro para a União, que não volta para a gente. O dinheiro da SUFRAMA contingenciado,
que é arrecadado aqui. Então, acho que essa luta é legal, essa luta vai ser muito boa. E o amazonense pode esperar isso de mim, muita luta. Agora, a gente tem um candidato a presidente da República, que é do PSDB, do seu partido, e que já tomou medidas, inclusive, no governo de São Paulo contra a Zona Franca de Manaus. Não é um risco? É um risco. Mas o Alckmin foi candidato a presidente em 2006, o Arthur estava candidato ao governo, a gente teve a conversa com o Alckmin, né? Ali ele já aprendeu a importância da Zona Franca. Então, eu tenho certeza que essa história não parte do governo de São Paulo. A coisa contra a Zona Franca parte dos empresários. Com certeza o Alckmin mudou. E se não mudou e insistir com esse discurso, ele não terá o nosso apoio, mas de forma alguma. Mas ele mudou, sim, o discurso. Voltando em relação a essa questão do parlamento, o senhor acha que o Amazonas está mal representado no Senado hoje? Porque cada político, cada jornalista, cada entrevistador tem o seu estilo, né? Por exemplo, você está enveredando pelo caminho político, os outros enveredam pelo caminho da ética, o caminho de perguntar. Cada um parlamentar tem o seu estilo. E está faltando aquele estilo Arthur Neto no Senado, aquele estilo Fábio Lucena, aquele estilo Jefferson Pérez, de confronto, de briga, de luta mesmo. Eu não estou dizendo que ninguém faz nada, eu estou dizendo que está faltando o amazonense olhar lá e ver o representante dele na tribuna. Outro tipo de representante. Outro tipo de representante. E é esse tipo de representante que eu me proponho. Um misto de Arthur, claro que é muito abaixo, um misto de Jefferson Pérez, muito abaixo, de Bernardo Cabral, de Fábio Lucena. Eu acho que chegou a hora de tribuna, de briga, de luta, de batalha. Os nossos senadores têm feito isso nos bastidores, só é questão de estilos. Eu não acho que esse estilo satisfaça o nosso Estado. O seu estilo até de falar é um pouco parecido com o Arthur, né? Com o do Arthur. Isso é uma escola do PSDB? Não. O nosso discurso, o discurso é muito assim, a gente tem um discurso um pouco diferente, mas eu digo assim, a combatividade, né? Eu digo o jeito de falar, eu encontro muita gente na rua que diz, eu me lembro Jefferson Pérez, o comportamento, a ética, não sei o quê, o Jefferson não está mais. E você está dizendo isso aqui agora. Eu acho que essa veemência, né? Porque quando a gente fala de Amazonas, a gente realmente fica excitado. Quando a gente fala da possibilidade que eu tenho, se o povo do Amazonas me der, a gente fica excitado realmente com essa chance de poder defender o Estado. Quando a gente fala defender e não representar, né? Representar o Estado eu podia ter dito, mas não, é defender mesmo. O sul do país, o sudeste principalmente, nos trata como se nós fôssemos colônia. Isso aqui não é colônia, então a gente precisa dizer isso lá para eles. Então tem o estilo quietinho e tem o estilo que vai para o confronto. Eu sou esse segundo estilo. Que vai para o confronto. Plínio, como é que seria a tua atuação em relação a essa questão da BR-319, se tu chegares a ser eleito senador? Essa BR-319, os senadores têm tentado, tanto do Amazonas como de Rondônia, e não têm conseguido. Há um mistério aí em torno da 319. A gente fala quais são as forças ocultas, não tão ocultas, né, que vêm para cima. A gente acha que é o pessoal da navegação, aí outros acham que é força internacional, e eu entro essa questão de preservar o meio ambiente. A floresta tem que ser preservada, mas não pode ser santuário. Então existem forças realmente, porque há muito minério no entorno, há muito minério na área, e eu estou louco, essas coisas que eu gosto de discutir, né? Quando o cara diz, não, vocês vão devastar, não se vai derrubar uma árvore. E quando a pessoa que é ambientalista, que quer defender porque a floresta vai ser machucada, dilapidada, eles estão em contradição. Hoje, se há um foco de incêndio no entorno da BR, hoje, se houver, o IBAMA, as autoridades vão levar de 4 a 5 dias para chegar lá. Quando chegar, já acabou. Se tivesse asfaltada, chegariam em horas. Então, há esse contraste. A gente precisa mostrar para eles que a BR-319 é a nossa redenção. O Brasil não quer o Amazonas integrado ao Brasil. Nós chegamos no Caribe, não é isso? Tu vê para cá, tu vai para a Venezuela, tu chega no Caribe. Mas tu não chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, pela estrada. Então, é isso que eu quero mostrar, que mostrei lá. Mas por quê? Você acha que é uma questão econômica mesmo? Eles não querem que os produtos da Zona Franca cheguem a... Isso, é um dos itens. Mas isso tudo tem um cunho, muitas vezes, de
eu não sei nem como classificar para não ser, mas há um cunho assim de a Amazonas está longe, eles têm a Zona Franca, não precisa de nada, sabe? Porque se deixar a Zona Franca escoar os produtos, a Zona Franca ela é rentável para o país. Se deixar, nós vamos além disso. Mas nós precisamos para desenvolver. O Amazonas não pode viver de Zona Franca. Essa juventude que aí está não vai se agradar com essa minha conversa. A juventude que está aí, ela quer saber se ela vai ter emprego, ela quer saber se ao se formar o mercado vai estar aberto. E esse mercado só vai estar aberto se a gente gerar possibilidades, se a gente enveredar por um caminho que gere emprego e renda. Para isso, nós temos que nos voltar para os nossos bens naturais. O que eu chamo de um novo modelo econômico, eu não, os especialistas chamam um novo modelo econômico ambiental para o Amazonas, que envolve a exploração dos nossos bens naturais. Nós estamos falando dos fármacos, Que tipo de exploração você defende? Os fármacos, quando a gente fala econômico ambiental, exatamente é que a gente possa ter um ambiental sustentado pelo econômico e que possa ter um econômico que ajude o ambiental. As pesquisas vão indicar, nós precisamos investir 10 anos em pesquisas para descobrir o quê, mas eu posso, a priori, eu posso dizer, produção de peixe. É uma saída. Turismo de contemplação é um outro item. Explorar o cupuaçu, a pupunha, né? A várzea. A gente tem que se voltar para os fármacos, né? Esses produtos farmacêuticos, essas coisas que a gente exporta in natura. O nosso caminho, o nosso destino está estreitamente ligado aos nossos bens naturais. Nós temos que, aí já entra de novo aquela história da colônia. Eles não querem que a gente explore nada. A gente não pode, o caboclo, coitado, se matar uma paca ou uma cutia e alguém, o fiscal passar, ele está multado. Outro dia, anos atrás, quando criaram a Zona Franca Verde, foi bonita, porque ela delimitou áreas de preservação, legal. Essa aqui é área de preservação, isso aqui é preservação. O caboclo não pode fazer nada. Não deram alternativa para ele. Pegaram o caboclo, tartaruga e tracajá, deram uma multa de R$2 milhões. Quer dizer, é ridículo, né? Tem essa coisa também, se pagava uma bolsa, que era uma bolsa de menos de R$50, né? Para ele não... E ele não podia fazer nada. Tinha ali alguns projetos da Fundação Amazônia Sustentável, sim, mas que não chega a gerar, porque chega a gerar riqueza. Quando eu proíbo, quando eu tiro a tua atividade, eu tenho que te dar uma saída, uma solução. Então, só proibir não basta. A hora não é de dizer o que fazer, a hora é de dizer como fazer. Porque o que fazer você sabe, ele sabe, nós sabemos, né? Ou a gente acha que sabe. Agora, como fazer? Né? Um desses projetos, eu me lembro muito bem, eu fiz matéria sobre isso, né? Eu vi uma comunidade que estava ali, as pessoas recebiam o Bolsa Floresta e produziam sabonete artesanalmente ali. E eu testei o sabonete, é um sabonete que eu não compraria, entendeu? Então não tem tecnologia para você fazer em grande escala. E sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma ONG. Eu não sei nem onde é, mas eu te garanto. É uma ONG que pegou dinheiro internacional, ou então do babaca do governo federal, que é o nosso dinheiro, para desenvolver um projeto dessa natureza. E para mandar para o exterior, para vender essa imagem de que o produto é da floresta. Porque o produto da floresta vende. A marca Amazônia vende. Então, se a gente criar vergonha na cara e saber, conscientizar que a Zona Franca vai acabar um dia, e tem que criar um outro modelo. E esse modelo não tem como. Ele passa pelo meio ambiente. Ele é econômico, ele é ambiental. Nós temos que mexer na floresta, sim. Nós não podemos dizimar a floresta. Nós temos que mexer no subsolo, sim. Não podemos acabar. Mas eles não querem que a gente faça isso. Não nos permitem fazer isso. Né? E querem tirar a Zona Franca, agora, que é o modelo que deu certo para nós. Tem iniciativas, Plínio, que a gente não vê, por exemplo, aqui no Amazonas. Eu conheci em Humaitá um senhor que comprava açaí. Ele montou a estrutura para que um humaitaense produzisse o açaí, fizesse a polpa de açaí para ele. Ele montou a estrutura desde os postes, comprou postes, levou energia até a casa desse senhor e colocou um container frigorífico ali. Ele armazenava 5 toneladas de açaí no frigorífico e ele chegava no caminhão frigorífico, ficava alguns dias em Humaitá para abastecer, porque o caminhão dele levava 20 toneladas. Então, esse caboclo ficava lá produzindo a polpa de açaí e ele levava para vender no sul e sudeste. Ele era do Paraná. Então, no sul e sudeste, você tem o beneficiamento desse açaí. Ele era vendido em caixinhas no supermercado para tomar lá, como se fosse suco. Isso.
A gente tem aqui uma abundância de açaí. Você está dando uma demonstração. Né? Você já pensou? E ninguém tem uma fábrica de se você nada. tem uma política voltada para a produção de açaí, está dando um exemplo, mas 1.000 pessoas fazendo isso. 100 cooperativas fazendo isso. Essa é a saída. Agora a gente tem que gastar mais tempo em pesquisa. Nós temos aí mais 50 anos, Zona Franca. Então tem que gastar em pesquisa mesmo para descobrir o que é que vai gerar renda, né? O que é que vai gerar dinheiro, renda, que vai gerar emprego para esse pessoal. Como eu te digo, o pai está desempregado, a mãe, mas o jovem está sem expectativa e perspectiva. Ele quer saber de nós, políticos, qual a solução. O legislador não tem muita solução para os problemas, apontar, porque o executivo é que vai fazer. Mas como eu tenho um grande parceiro, que é o Omar, vai dar para a gente saber trabalhar em conjunto, saber o que fazer. O Omar prioriza segurança e outras coisas, e eu vou priorizar em termos de Amazonas. Então, veja bem, se a gente pesquisa, e já tem pesquisa algumas, né? Vamos lá, vamos falar de produção de couve. Aqui em Iranduba já houve produção grande. Eu peguei o relato de Iranduba, eles levavam aqueles caminhões truncados para ir buscar pimentão. Pimentão cheio. Agora, adianta você produzir e não escoar, adianta você produzir e não ter onde vender, adianta produzir e não ter onde comprar. É comum no Beiradão aqui em Manaus o cara jogar cupuaçu fora porque não vai vender, que é preço de... Então, o que eu digo para você, é que estou dizendo para você, é um novo modelo econômico ambiental que veja tudo isso. Agora, não é uma coisa de 10 anos, não, estamos falando de coisa de 20 anos, talvez. Nós estamos falando de político que seja estadista, que pense no futuro, porque é interessante, né? Eu sempre costumo dizer a diferença entre os políticos. O político comum, rotineiro, o que é que ele pensa? Ele pensa que a nação pertence a ele. Já o estadista, não, ele pertence à nação. Então, quando a gente pensa que a gente pertence ao Estado e não o Estado a gente pensa no futuro. Eu fico preocupado com essa juventude que está vindo aí sem ter uma só expectativa. Mas haveremos de ter. Haveremos de criar vergonha na cara e implantar esse modelo um dia. Agora, tem também uma outra questão aí, que cada governo tem a sua política de desenvolvimento do interior, e nenhuma delas dá certo. Né? Quantas tentaram fazer, né? O interior foi abandonado, o que permitiu preservar a nossa floresta. A Zona Franca ajudou a preservar, porque todo mundo veio do interior para cá. Não tem expectativa quem mora no interior, então a gente tem que ter uma política para o interior. Mas o primeiro passo do interior para que a gente possa implantar qualquer que seja a política econômica é energia. Tem energia? Não, então tem que ter. Já tem energia? Tem. Então vamos partir para a figura. Olha, eu sou pescador amador, nós fomos lá para o Gapoaçu pescar e a gente viu o caminhão frigorífico chegar de madrugada para pegar toda a produção de peixe dos pescadores lá, encher o frigorífico e vender em Manaus, ou então vai exportar filé. E se isso é feito com organização, através de cooperativas, nós temos saída sim. Nós temos. Acabar com essa história de ser coitadinho. Nós somos o Estado, o maior Estado da Federação, nós somos ricos em minério, em meio ambiente, em flora. A gente tem que parar de chorar. A gente tem que parar de se achar coitadinho. Não, da Zona Franca, a gente acabar com essa história. O Brasil nos deve. O Brasil nos deve. Nós já pagamos a dívida externa do Brasil, já iluminamos o Rio de Janeiro. Sabe, o Brasil é devedor. Nós não somos devedores, o Brasil é que nos deve. Quem é que protege a fronteira aí? Com a Venezuela, com o Peru? Como Olívia, quem é que está protegendo? É o caboclo e o mosquito da malária, né? São os dois que protegem. Então, e quanto o nosso caboclo ganha para preservar a nossa independência? Nada. Então, a gente tem que chegar lá e acabar com essa história, sabe? Eu sou pobre, moro longe, sou feio. A mãe da gente não acha a gente feio. Então, nós não podemos achar que nós moramos longe e somos feios. Agora, o que eu digo é isso, essa questão da política de governo. Eu acho que... E longa, né? Isso, porque quando você quebra, vê um governo hoje... Aquilo é política de Estado. Eu falo, você vê um governo hoje, governador outro, aí ele quer acabar com isso. Nós já tivemos coisa que o Lindoso planejou, né, no Dendê. O Lindoso planejou. Nós tivemos coisa, mas nada foi à frente porque quebra o político profissional, né? É muito difícil. É isso que eu digo, a gente tem que ter a consciência e assumir um compromisso com essa nova geração que está surgindo, que não tem nenhuma expectativa. Por que a turma nova não está nem aí para político? Não é só a turma não está aí para político, porque não espera nada deles, não tem solução. Um senador não vai resolver a tua situação, mas um senador vai ajudar no ouvido do governo e vai conseguir recurso para que a gente implante essa política e cobrar do governo federal o que eles nos devem. Esse dinheiro contingenciado da Zona Franca é um absurdo, está em quase 2 bilhões de reais. Esse dinheiro é nosso,
Nosso, ele foi produzido aqui, a produção foi feita aqui, foi vendida, foi arrecadada aqui. O governo federal do PT confiscou, dizendo que é contingenciamento, e nunca mais vai dar esse dinheiro para nós. Quanto daria para a gente fazer com 1,5 bilhão? Né? Então, desculpa só, quando eu falo o estilo, esse é o meu estilo. Sabe, de chegar e dizer, não tem esse negócio, vocês é que devem para a gente tem direito a ir brigar, em nome dessas novas gerações que vêm aí. Eu não sei se o senhor concorda comigo, eu acho que tem que ter duas frentes, né? Uma em Brasília, mas outra aqui também de cobrar do poder público aqui as políticas necessárias. E você, o senhor falou da questão do pescado. Tinha o governo José Melo falava da questão da produção de peixe, né? Incentivar a produção de peixe, ele saiu e acabou. Pois é, a produção de peixe é uma falácia, meu Deus do céu. É questão de querer fazer. Rondônia produz tambaqui que abastece o Amazonas. Eles já exportam. E já abastece quase todo o Brasil. Exatamente, né? já exportam. Eles têm até já a fábrica de ração. Roraima está nesse caminho e nós vamos ter que começar. Né? O que é que eu posso oferecer para o caboclo? Mas sim, senador, me diga aqui o que é que eu vou fazer. Poxa, você vai cercar o lago e vai criar peixe no lago que está atrás da tua casa. Mas para isso ele tem que ter incentivo, orientação, porque envolve pesquisa, envolve técnica e tudo isso. Tem que ser uma política de governo. Por isso que a gente tem que estar em conjunto. Né? Por isso que eu me agrupei. No PV sozinho naquela época, hoje aliado do Omar. Me aliei com o que eu acho que pode ser o melhor para a gente desenvolver esse tipo de política no Estado. A gente tem que assumir esse compromisso com a nova geração. Né? Não pode, como está, a Zona Franca vai acabar, não tem jeito, a Zona Franca vai morrer por inanição um dia, vai deixar de ser competitiva. E a gente tem que ter outro modelo. Meu Deus do céu, a várzea está aí. Quando seca o rio, a várzea é só jogar a semente da melancia, do jerimum, né, do feijãozinho de praia, do tomate, mas adianta ele plantar e não ter para quem vender. Ou se tiver para quem vender, vai vender para o atravessador, para ser explorado. Nós temos essa nova... Se você estiver me ouvindo aí, jovem, vocês têm que tomar conta. É a juventude que tem que tomar as rédeas disso. Mas, para isso, enquanto vocês não tomam essas rédeas, vocês têm que acreditar na gente. Passa pelo legislativo, então a gente tem que começar de alguma forma. Então, esse novo modelo econômico ambiental tem que ser implantado. Pois é, quando você diz que eu acho que a indústria ela tem aqui um amplo leque de opções para você fomentar essa indústria. Por exemplo, o Novo Remanso, o maior produtor de abacaxi, né, talvez do Brasil. Tem abacaxi igual ao nosso? E de doce. O que acontece é que quando tem muito abacaxi, o preço fica lá embaixo, o cara não consegue ganhar dinheiro. E quando tem pouco, ele também não consegue ganhar dinheiro. Já pensou e estraga muito. Já pensou se o governo tem uma política de compra? Na safra ele compra e estoca? Não, eu digo o seguinte, você quer comer um abacaxi enlatado, é muito caro no supermercado. Dá para você comprar 3 abacaxis uma lata, né? Você compra 3 abacaxis in natura. Eu sei que essa hora deve ter alguém aí, que é do interior. Tá bom, o candidato lá está dizendo isso, mas não aponta a solução para nós. A solução para nós é essa: é você fazer o que sabe, orientado, e o governo ter uma política de te prestigiar. De incentivos, né? Também. De te incentivar, de garantir o escoamento. Nós não temos infraestrutura. É cara, é demorada, mas vai ser mais demorada quanto mais a gente demorar. Se nós tivéssemos começado há 20 anos atrás, já estávamos usufruindo, mas vamos começar agora, vamos daqui a 20, 30 anos. Então, é hora de começar, de meter o peito, de enfrentar. É caro? Claro que é caro. Mas o mais caro é você pisar em riqueza, né? Dormir sob um teto, dormir na chuva, dormir no sol. Nós somos ricos, a gente pisa em riqueza, mas a gente dorme no sol. Eu falo do desvalido, né? Eu falo desse pessoal que precisa ser ajudado. Mas é difícil. Eu queria, me permite, só que a gente fala, você vê de lá, mais um político demagogo com esse estudo. Eu só queria dizer uma coisa, porque normalmente as pessoas entram para comentar, onde a gente passa no portal, nenhum político presta, não me esculhamba, mas vai. Você já deve ter aí já. É mais um, nenhum político presta, não sei. Mas você sabe qual é? Você não acredita mais nos políticos porque você tem, como exemplo, os maus políticos. E você quer combater os maus políticos não indo votar. Você quer combater os maus políticos esculhambando pessoas como eu, tentam manter a ética. Então, por isso, se você permitir, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu gosto de fornecer meu CPF. Se você, por acaso, alguém estiver me esculhambando os políticos, anota aí meu CPF e me fiscalize. Se você encontrar uma só nódoa
no meu comportamento, você me bota no mesmo balaio. Mas se você não encontrar, por favor, né, quando falar assim, acredite no outro. Meu CPF é 035 372 502 15. Pesquise à vontade. Mas eu não queria ganhar por ser honesto. Eu acho que honesto é obrigação. Eu queria um dia ser senador por algumas qualidades que eu possa ter que os outros não têm. Aqui tem alguns comentários realmente dizendo que vai votar no senhor, outros que não votaria, já votaram no senhor, mas não vota porque hoje o senhor está no PSDB, estão dizendo fora entendo. PSDB. Isso. Eu entendo. As pessoas ainda têm a minha imagem muito ligada ao Partido Verde. Você que já votou em mim, que está decepcionado, é um direito que você tem, isso aí, não tenho dúvida. Mas se eu não agrupar, eu não vou conseguir chegar ao Senado, não tem como. Agrupar não quer dizer que eu perdi minha essência. Agrupar não quer dizer que eu mudei. Agrupar quer dizer que a gente tem chances reais de ser senador. Dou exemplo, 270 mil votos em 2002, 236 mil em Manaus e o resto no interior. Então, não tem como ganhar uma eleição assim. E já que eu tive que me agrupar, eu me agrupei ao que há de melhor, o que existe aí. Mas entendo, se você deixou de votar em mim, só não quero que seja por decepcionar você no comportamento, né? Mas em tempo partidário eu entendo, aceito perfeitamente. Eu vou voltar para o início aqui, para a gente encerrar a nossa conversa. A gente já está com, deixa eu ver aqui, 20 e poucos minutos. Caramba, quando a conversa é boa, passa rápido. Não, 31 minutos e 34 segundos. Mas vamos. É que eu tenho acompanhado a tua atuação na Câmara Municipal e tu tem sido um político ali muito resguardado, moderado, vai muito pouco à tribuna. Vai ser diferente no Senado? Não, na verdade eu vou à tribuna, mas aquele discurso inflamado, porque aquilo que eu te disse, eu passei da fase do que fazer para como fazer. Então, essa mudança você percebe, o eleitor percebe. Mas em Brasília é exatamente isso, a gente tem muito a cobrar. Mas aqui em Manaus também tem. Aqui eu tenho que cobrar os buracos, etc, etc, etc. Mas eu queria cobrar uma coisa que ficasse para as novas gerações. Então, pode esperar de mim essa ênfase que eu sempre tive. Quando você me chama de moderado aqui, eu tenho ido todos os dias, mas a gente aborda assuntos, né, que lá na frente, eu quero enxergar lá na frente. Mas você tem razão, a gente está mais... Eu discursei todos os dias que estive em Brasília, não tive uma só falta. Não tive uma só falta. Então, o que esperar de mim, tranquilamente, eu não perdi minha essência, continuo com a minha coerência e dei só o CPF para que alguém tiver dúvida. Mas eu não quero ser senador porque eu sou honesto, né? Eu sou honesto. Isso não existe. Honestidade é obrigação, né? De qualquer um da gente. De qualquer um da gente. E eu queria poder mostrar ideias e alguém perceber e acreditar que eu possa realmente ser um representante do Amazonas. Só para esclarecer, o Plínio está numa coligação, ele disputa sozinho o Senado, né? Não tem outro senador na coligação, que é a coligação do senador Omar Aziz, Amazonas que disputa por segurança. do Amazonas, né? E Plínio Valério é pré-candidato ainda, mas será o candidato ao Senado desta coligação. Isso. Que tem o PSB, o PSD, o PSDB... tem o PRB e PRB, né? E o PTC. E o DEM. O DEM. O outro candidato ao Senado seria o Paulo Derneiro, mas Isso. desistiu, vai ser candidato a deputado federal. É isso. Plínio, muito obrigado pela tua vinda aqui ao Amazonas Atual, a primeira vez que o Plínio visita a gente, né? Então, a gente agradece a tua participação, agradece também as pessoas que estavam nos assistindo, que mandaram sua mensagem. O Plínio vai ler todas elas daqui a pouco, né? E saber o que recado que você manda para ele. Muito obrigado, a gente encerra a nossa live aqui.